Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia, Equal e Prodaux. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. Na nossa mesa de reuniões, eu e DJ sempre trazemos pessoas que fazem diferença nos seus mercados. Hoje não seria diferente, é isso, DJ? Sim, Roberto. Hoje a gente está com a presença do José Maurício, CEO da CEPAC. A gente vai falar sobre produtos inovadores, sobre sustentabilidade e tudo mais. José Maurício, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Tenho ouvido alguns podcasts, conheço algumas pessoas que foram entrevistadas e é muito bom assim, saber que tem pessoas interessadas em ouvir as histórias, né, de sucesso, de liderança, de empreendedorismo em Santa Catarina, que é um estado muito pujante, muito forte nisso. Legal. A gente sempre pede para o nosso entrevistado para ele começar contando um pouco a sua linha do tempo e até mesmo da empresa, né? Contar um pouco da sua história, como é que você começou, como começou a sua carreira, e depois já emendar aí falando um pouco da CEPAC, para que as pessoas que nos acompanham nesse momento consigam entender um pouco mais do que a empresa faz, quais são os produtos e assim sucessivamente. Certo. Bom, eu, como muitos empreendedores e como muitos executivos de Santa Catarina, né, e também do Brasil, claro, aprendi em casa, né, o empreendedorismo de casa. Legal. Então, meu pai e minha mãe tinham pequenos negócios, né? Minha mãe tinha malharia, confecção, meu pai lá em Florianópolis, né? E meu pai oficina mecânica, sempre lidou com carros, essas coisas. E nós ali, eu e meu irmão, quando tínhamos ali 14, 15 anos, começamos a ajudar com serigrafia, né? Montamos uma primeira máquina de serigrafia, nos envolvemos no negócio, aprendemos muito com isso. Fiz o primeiro curso de administração no SEAG, que foi o antecessor do Sebrae, para aprender a fazer cálculo de custo de malha, de confecção, né? Então, assim, a gente foi desde muito cedo criando essa metodologia. Claro, uma empresa familiar, aquele da mão para a boca, né? Sim, que trabalha, né? Trabalha de manhã para receber à noite, né? Sim, aquela graninha para fazer alguma coisa. Isso. Mas, assim, a gente aprendeu bastante com aquela experiência, né? Depois, naqueles momentos de superinflação no Brasil, hiperinflação, meu irmão mais velho, Gonzaga, na verdade nós somos 8 irmãos, eu sou o terceiro, e meu irmão mais velho, ele foi para a Suíça, resolveu, não, eu vou sair do Brasil, estava na faculdade, lá ele se estabeleceu, ficou 16 anos lá em Genebra, trabalhando em vários negócios, e um belo dia me chamou para ir para lá. Então, em 1988 eu fui para Genebra, fui morar lá, fiquei quase 2 anos, aprendi muita coisa, essa experiência, né, de viver fora do país, né, jovem ainda, eu tinha 21 anos quando fui. Depois fui para a Argentina, fiquei mais 2 anos na Argentina, trabalhando lá, e voltei para casa quando as coisas já estavam melhores no Brasil. A gente sempre ficou ajudando nossa mãe e nosso pai, e aí voltamos com aquele negócio, aquele pequeno negócio, continuamos aí com aquelas feiras, tinha loja na rua Zambuja, Sim, aquelas feiras de confecção. Feiras de confecção de fábrica, tinha pelo Brasil inteiro, a gente participava disso, né? Até o momento que a minha mãe ali em já em 2008, logo depois que 1998, meu pai faleceu, e a minha mãe fechou o negócio, vendeu, né, a malharia, a confecção, e eu fui trabalhar em outros cantos, né. Aí logo depois entrei na Fiesc, na Federação das Indústrias. Sim. Trabalhei no Centro das Indústrias, na assessoria do presidente da Fiesc da época, o Dr. Faraco. Trabalhei na área de marketing, né, e depois fui superintendente do CIESC, Centro das Indústrias, até 2005. Daí em 2005, meu irmão já tinha voltado da Suíça, ele veio em 2001 para empreender.
né? Trouxe recursos de lá com a ideia de colocar uma fábrica aqui de um tipo de produto que ele conheceu na Suíça, que são bisnagas plásticas para cosméticos, né? Aquela embalagem de cosmético de plástico no formato de bisnaga, né? Que tem para shampoo, para shampoo, para condicionador, protetor solar. Perfeito. Eu ajudei nesse empreendimento desde o início, na parte de marketing, criação, né? Toda aquela coisa que eu sabia fazer. E em 2005 ele me convidou, ele fundou a empresa em 2001. Em 2005 me convidou para ir para lá, entrei como diretor de operações. Em 2005 a empresa tinha 60 funcionários, 70 eu acho. E aí me tornei CEO, fiquei na direção de operações até 2019. E em junho de 2019 eu virei CEO, né, e estou nessa função até agora. É um grupo capital misto, suíço e brasileiro, então meu irmão trouxe um sócio de lá que investiu, né? Hoje nós temos 500 funcionários, faturamento de 300 milhões, somos líderes nesse segmento no Brasil, né? Em 21 anos a gente saiu de uma empresa que não existia para ser líder. Muito rápido. E estamos inaugurando uma fábrica em Portugal agora no próximo dia 27 de junho. Né? A holding está inaugurando a fábrica em Portugal, então estamos exportando a tecnologia de gestão, né, para ir lá dar uma mordidinha no mercado europeu. Legal, e o foco continua sendo o que foi concebido no início do projeto pelo teu irmão, que era trabalhar com uma linha mais voltada para cosméticos? Ainda é isso, ou hoje vocês já migraram com essa solução de embalagem para outros segmentos? Não, é mesmo foco. Mesmo foco, mesma coisa. Na verdade, assim, lá na Suíça ele conheceu um colega de um curso que ele estava fazendo, foram fazer um trabalho de conclusão de curso sobre a implementação de uma fábrica dessas no Brasil, porque esse colega dele era filho de um dono de uma empresa que fabricava máquinas para fabricar isso. Então, assim, ele tinha informações de mercado privilegiadas, né? E fizeram um estudo de mercado no Brasil, coisa e tal. Meu irmão disse assim, olha, eu acho que tem espaço no Brasil, tem uma carência, tem espaço para entrar com tecnologias novas, e daí que veio, né? Claro que a arrancada, né, da empresa do zero, com uma linha de produção, lá em 2002, né? Até hoje, que a gente está com 8 linhas automatizadas de produção, é um processo longo, né? É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, como a história de muitas indústrias por aqui. Mas, assim, empreendendo, sempre buscando a melhor qualidade, né? O melhor atendimento ao cliente, a gente conseguiu entrar no mercado dos grandes clientes, né? De cosmético do Brasil e do mundo. Então, nossos principais clientes hoje são Boticário, L'Oréal, Avon, Unilever, Natura, Johnson & Johnson, Mary Kay, Pierre Fabre, Pharmax, Dauer, que é uma empresa aqui de Balneário Camboriú, e a gente hoje fornece aí algo entre 30% e 40% desse mercado no Brasil. E o Brasil é o segundo maior mercado de cosméticos do planeta. É um dos mais importantes, sem dúvida. Né? E assim, não é... Então hoje, inclusive depois da pandemia, as pessoas voltaram mais atenção para os cuidados pessoais, né? Cuidar da saúde. Então, hidratante, condicionador, shampoo, protetor solar, né? Repelente. Então tudo isso é mercado, sim, né? Sim. Então a gente enxerga, né, daí um produto com tecnologia, com menos plástico, né? Daí vem toda a questão da sustentabilidade. Então tudo isso aí são variáveis, mas sempre ampliando o foco tecnológico, né, e de inovação no mesmo tipo de produto. Aí a gente vê que aumentou também muito nos últimos anos esse produto quando manipulado, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com manipulado? Né? A farmácia de manipulação que tem um produto, às vezes, um dermocosmético, na farmácia de manipulação, como a gente tem um caso aqui perto, em Blumenau, e que a gente vê que é uma solução também esse tipo de embalagem. Isso, sem dúvida.
José Maurício, fala uma coisa pra gente. Vocês começaram fazendo embalagens plásticas e tem todas as questões de percepção do plástico no contexto atual. Isso. Vocês continuam 100% com plástico? Mudou o plástico ou tem outros materiais? Fala um pouquinho pra gente. Não, assim, o plástico, tudo que a gente conhece sobre plástico até hoje é assim, é um produto oriundo de derivados do petróleo, né? Então, de todo o petróleo do mundo, uma parte, eu acredito que em torno de 10% vira algum tipo de plástico, né? Desde o isopor até essa cobertura aqui, Sim. até revestimento, óculos, O que né? for. O teu óculos, sei lá, o meu relógio. Aqui tem muita plástico em coisa, tudo. né? Tem plástico no Material carro. que revolucionou o planeta. Exatamente. Então tem duas questões relacionadas ao plástico, né? Então a longevidade dele, né? Então material que largado na natureza ele vai ficar 400 anos para se decompor. O dano que isso pode causar, né, em micropartículas que vão para o oceano, coisa e tal, etc. Mas por outro lado tem uma série de benefícios, né, do plástico. É o material mais usado para a saúde, né? A cirurgia não existe hoje sem plástico. Várias próteses são derivadas de plástico, né? Então é um material inerte, né, que vai preservar a saúde das pessoas. No caso da embalagem, o objetivo de uma embalagem é proteger um produto, sobretudo, né? Então uma embalagem primária como essa, do nosso caso, ou uma caixa de leite que seja, é para que aquele leite consiga chegar na casa da pessoa e da prateleira do supermercado, coisa e tal, etc. Então mudou muito as rotinas, né? O mercado, os negócios em função disso tudo. Mas claro, a gente reconhece a destinação correta do resíduo é um ponto muito crucial nessa história toda. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então, de um lado, o petróleo pode acabar? Sim. Existem substitutos para o petróleo? Sim. Materiais oriundos de plantações, por exemplo, orgânicas. Então, hoje a gente já consegue fazer plástico do etanol, que vem da cana-de-açúcar, e de outros, etanol do milho também, dá para fazer plástico. Hoje 30% da produção da CEPAC, das nossas bisnagas, são feitas com material oriundo da cana-de-açúcar, um PE, chamado PE verde, polietileno verde, que vem da cana-de-açúcar, né? Isso muda o quê? Jogado na natureza ele vai levar os mesmos 400 anos para se decompor. Ele é tão reciclável quanto o outro plástico, mas aí sobre reciclagem é uma coisa que a gente tem que falar um pouco mais. Porém, a produção dele, a transformação daquele petróleo, desde a extração do petróleo até a produção dele, ele deixa uma pegada muito menor de carbono e ela chega a ser até negativa. Então, a plantação da cana, coisa e tal, todo aquele processo retira, prende carbono e fixa no solo, né? Então, por isso que dentro da nossa balança, né, nosso balanceamento de massa, de emissões, o tanto que a gente usa de polietileno verde ajuda a diminuir a nossa pegada. Entendi. Né? Então, é uma das iniciativas de sustentabilidade. Claro que o cliente também adota, é um produto mais caro, né? Que é o grande desafio. Você Isso. tem um produto que tem uma pegada menor, mas com uma performance equivalente, e aí entra a questão do custo, né? Isso, nós desenvolvemos a aplicação desse produto para bisnagas em 2008, 2009, se eu não me engano, que nós iniciamos o projeto com a Braskem, que é o fabricante desse material. Pode. Lançamos ali logo depois, mas fomos ter nosso primeiro produto vendido e consumido 5, 6 anos depois. Porque o mercado demora para absorver, principalmente porque é mais caro. Mas tem clientes que apostam nisso, né? Que a marca tem margem para absorver Isso. esse custo, né? Tanto é que hoje 30% da nossa produção tem essa fonte renovável, né? Então, vem de uma fonte que pode ser plantado de novo. Então, quer dizer, um negócio que não vai acabar tão facilmente. Tem outras discussões a respeito, podia estar plantando alimentação, etc., mas nem 3% da plantação nacional de cana-de-açúcar vai para o plástico, né? Então isso também não vai aumentar muito, eu acredito. Mas são outras
outras variáveis, né? Mas o que eu estava falando ali da questão da reciclabilidade do plástico é que é um problema, né? Então, 98% de uma latinha de alumínio vira latinha de alumínio de novo. Né? Mas muito pouco de um plástico vira plástico de novo. Por quê? Você não consegue, você tem muita perda de valor na reciclagem. Né? Então você pega um produto, propriedades, né? isso, Resistência, estiramento. a nossa embalagem não vira uma mesma embalagem de novo, por várias questões regulatórias, aspecto, acabamento, risco de contaminação. Né? O alumínio não, se derrete a 1000 graus, não sobrevive nada ali. Né? Agora um plástico que é retirado de um lixão, coisa e tal, transformar num produto nobre de novo é muito difícil. Então, o problema da reciclagem do plástico, e é uma barreira tecnológica hoje que precisa ser vencida, é que em cada vez que ele é reciclado, ele perde propriedades e perde valor. Né? E daí, como ele não tem valor ali na coleta e na distribuição, ele é um produto que acaba sendo segregado. Não, a pessoa vai dar preferência para outros que têm valor. Outras coisas. Né? Vidro, ferro, alumínio, cobre, etc. Né? E outro papelão. Né? O papelão não perde tanto valor quanto o plástico. Né? Então, assim, é uma barreira. Tem várias empresas do mundo altamente tecnológicas buscando solução para isso, aditivos para melhorar a reciclabilidade, para recuperar propriedades do plástico, para deixar ele menos suscetível de contaminações. Então, tem muitas descobertas sendo feitas para melhorar essa cadeia, né? Mas a gente tem aí milhões, bilhões de toneladas de plástico nos oceanos, em aterros sanitários, nas ruas, nos bueiros, e que é um problema social. Né? Então, esse é um problema que precisa ser vencido por todos, não é um problema da indústria do petróleo, da indústria do plástico. Para fechar o circuito todo do processo. Exatamente, né? Ou do nosso cliente. Porque uma batata quente, se um fica jogando o problema para o colo do outro, não se resolve nunca. Tem que trabalhar junto e não contra. Isso, tem que trabalhar junto. Né? A gente assume que nós somos parte do problema e nós temos que ser parte da solução. Né? Então estamos buscando a nossa maneira de lidar com isso. Porque as pessoas continuam querendo ter produtos na embalagem adequada, correta, agradável de usar, fácil de... Você não consegue embalar um creme num papel. Perfeito. Sinto muito. Não vai dar. Ainda não foi descoberto esse papel. Tá? E o grande problema disso tudo é assim, existe plástico biodegradável. Sim, feito de fécula de batata, não sei o que, nós já testamos, já produzimos embalagem, porém tem uma questão, na hora que você põe um produto com água, que seja a menor quantidade, ele vai se degradar rapidamente, inicia o processo de degradação, entendeu? Então, é a mesma coisa para o papel. Eu não posso colocar um conteúdo ali dentro que seja aquoso, o líquido. O copo de refrigerante na lanchonete, o copo de papel, né? Se deixar muito tempo, ele começa... ele tem uma barreira protetiva, mas ela não é tanto tempo. Ele pode ser usado para um uso imediato, né? Etc. Aí, existem recursos, sim, você tem que encapar com plástico a camada interna. Aí contraria o propósito. Aí você tem dois problemas. Sim, perfeito. Uma coisa que era 100% reciclável, que era o plástico, outra, o papel, juntos você não consegue mais reciclar. Na hora que faz um sanduíche de dois componentes, você vai ter que separar, que é o problema da caixinha Tetra Pak, né? Que hoje existem soluções, a própria Tetra Pak, a indústria desse segmento desenvolveu várias soluções de reciclagem desse material, mas quando você junta 2 ou 3 tipos de materiais, você cria problemas para a reciclagem dele. Esse acoplamento cria... Sim, é um negócio interessante. O que a gente vê também quando se fala de plástico, talvez vocês estão fazendo isso na CEPAC, é a diminuição visível assim das paredes, né, da espessura das paredes dos produtos, né, ou das embalagens como um todo.
Isso é visível nos últimos anos, né? Que você percebe que assim, é uma questão de massa, né? Se eu tinha para fazer uma embalagem, eu usava 200 gramas de plástico, se eu diminuir a espessura da parede, mesmo assim conseguia acondicionar aquele produto lá dentro, diminuir para 200 para 100, eu já elimino 50%. Isso é uma tendência pelo que você percebe? Não, é uma tendência, inclusive várias empresas, inclusive alguns governos estão impondo metas. Né? Então tem empresas, não vou citar o nome, mas empresas muito grandes, globais, que dizem, eu tenho uma meta de até daqui 5, 6 anos reduzir em 20% o volume de plástico por material envasado. Então, se eu precisava de, sei lá, vamos dizer, 20 gramas para envasar 1 litro, eu preciso, vou precisar agora, sei lá, de 80 gramas. Eu quero que vocês me façam essa mesma embalagem pesando 80 gramas. Isso tem 2 pontos, né? Primeiro, menos derivados de petróleo na origem, Sim. né? E menos material no descarte ou na reciclagem. Então, e essa é uma tendência bem grande. Nós já fizemos várias evoluções nisso, inclusive o nosso produto, a Bisnaga, originalmente, ele já tem um peso menor do que um frasco do mesma quantidade de envase, para o mesmo volume vazado. Né? Então a gente já tem uma vantagem competitiva. E nós temos trabalhado em vários projetos de redução de espessura. E aí entra muita tecnologia, né? Materiais, materiais compostos, etc. Né? Então aí tem muita ciência, né, por trás disso. Sim. Mas assim, ao contrário do que as pessoas pensam, tem muita gente pensando nisso, desenvolvendo tecnologia para isso, buscando soluções para isso, sabe? E, tão cedo nos livrar de embalagens plásticas, isso não vai acontecer. Claro que a gente espera que sejam encontradas soluções para todos esses problemas, né? E estamos trabalhando para isso, nossos fornecedores e nossos clientes. Eu acho que a gente está num limiar aí, num ponto de convergência dessas iniciativas, que está em vários lugares do mundo, em várias indústrias ao mesmo tempo, e tem uma outra convergência tecnológica que está correndo em paralelo, que é a inteligência artificial para ajudar no desenvolvimento dessas moléculas, desses processos de reversão, né, químicos e físicos e de estrutura de materiais, que já está sendo aplicada, né, na biologia para mapeamento de proteínas e alguns outros, e que a gente está vendo, e essa semana é uma semana interessante que teve a apresentação da OpenAI e do Google em relação a novos desenvolvimentos. Novas versões, né? E que não são os únicos, outros estão fazendo. A capacidade computacional aplicada a isso está sendo muito grande, então o grande barato é a união dos seres humanos criativos com sistemas de computador para tentar chegar numa solução o mais rápido possível. Ajudar a ciência, né? Então, exato. É muito positivo quando está mais uma ferramenta de aceleração dos processos de descoberta, de inovação, um né, propósito de criação. positivo, né? Exatamente. Né? Então a gente tem que olhar sempre nessa direção. Fala pra gente, José Maurício, essa questão assim da Europa, né? Você falou que vocês estão inaugurando uma planta em Portugal, né? Unidade em Portugal. Como é que é essa visão também, né, de um produto com estas características, né, do produto da CEPAC? A gente sabe, né, que algumas das empresas que você citou que são teus clientes são França, né, L'Oréal França e assim sucessivamente. É a mesma forma que hoje é utilizado no Brasil de embalagem, a mesma característica, as regras ou o rigor com relação ao impacto ambiental é mais rigoroso? Não? Como funciona lá? Para você, inclusive, montar uma indústria lá. Vocês têm um sócio internacional, né? Isso, então, suíço. Assim, as regras, né, regulatórios ali, vamos dizer, tanto do ponto de vista ambientais, né, então de descarte, reciclagem, quanto do ponto de vista de componentes, né, componentes químicos que pode ou não ter na tinta, no plástico, no papel, seja lá em quê, eles são mais restritivos lá do que aqui, mas a gente sabe que isso é uma coisa que vai acontecer aqui, mais cedo ou mais tarde. Né, porque vai criando uma musculatura melhor para você. Então, essas metas de redução de quantidade, de obrigar a ser monomaterial, né? Então, como os processos de reciclagem lá estão mais avançados, né? Então eles já vão encontrando melhorias. Se a embalagem não for preta, a gente consegue passar mais facilmente pelos sistemas de separação automática, porque o preto engana os sensores. Então, então é uma das coisas. Ou precisa ser um preto especial, né? Então,
Tem uma série de descobertas que já foram feitas lá que, claro, nós vamos receber prontas. Né? Quando a tecnologia chegar aqui, nós já teremos prontas. Mas os desafios lá são de adequação de um ou outro material. Nós já estamos na mesma pegada daquilo que a gente oferece, né? As tecnologias que a gente oferece são tecnologias já presentes no mercado europeu e consumidas há tempo. Então, assim, lá a gente não precisa... A facilidade é que tu não precisa convencer muito o cliente de que ele precisa de uma embalagem mais leve, de que ele precisa de um produto mais adaptado para essas exigências, né? Porque já acaba sendo lei, uma regra, né? Então, até por isso que a nossa tecnologia acaba se enquadrando lá, né? E o nosso jeito de pensar e de fazer, né? E isso até... O fato de a gente ter sido considerado pelos nossos clientes, inclusive os globais, né, principalmente os globais, como uma empresa que oferece soluções nessa direção, ajuda a nossa abertura de portas lá, né, sem dúvida. Que é uma abordagem de fazer o melhor possível com a tecnologia que tem hoje, respeitando o máximo possível. É diferente de uma outra abordagem, talvez filosófica, impossível ou utópica, de querer eliminar completamente todos os impactos. Não, exatamente. A gente acaba contando, né, com, de um lado, a inovação por demanda, que é aquilo que o cliente quer, que ele espera, que ele imagina, que ele sonha, né, e a inovação possível, que a gente tem que buscar nos nossos fornecedores, buscar internamente, buscar aí no mundo das startups, né? Tem um monte de gente pensando coisas novas, lançar hub legal, né? lançar ideias, né? Então, à medida que a gente vai conseguindo conectar uma coisa na outra, a gente consegue lançar produtos que o cliente espera, que ele quer e que tem possibilidade de serem executados com os recursos que existem hoje ou com os que não existem ainda, que a gente tem que desenvolver, né? Mas vamos lá, vamos pensar e vamos botar na trilha, né? Sim, e pegando esse gancho da trilha, é justamente essa imagem, né? Eu tenho que escalar uma montanha, eu tenho que ir passo a passo, eu posso às vezes acelerar, pegar algum veículo, mas eu não consigo me teletransportar para o topo da montanha. Assim, o sonho, né, de todos seria, vamos transformar tudo em papel, tá? Todos os tipos de embalagem em papel. Ótimo, porque o papel? Por que o papel? Porque ele é reciclável, porque ele pode ser jogado no lixo. Ótimo, assim, muito útil para uma caixinha de alimento, né, descartável, né, desses de entrega, né, muito útil para guardanapo, né, porque aí, vou colocar no lixo que vai para aterro sanitário mesmo. Né? Quando você começa a ter impressão, quando você começa a ter nesse papel hot stamp, quando você começa a ter nesse papel uma série de outras camadas, acabou, né? Vira um problema. Vira um problema. Né? Então, assim, tem um processo que é a simplificação para um tipo de segmento, um tipo de mercado. Tem outro mercado que é mais complexo, que exigem soluções diferenciadas, né? Que hoje a única é a reciclagem, é a reciclabilidade, a circularidade, né? Tudo isso aí tá girando, mas um sonho, eu queria ter um material que uma vez que eu possa usar, que seja confiável, que dure 1 ano na minha prateleira, mas que quando eu jogar no lixo ele se desmanche completamente e não deixe nenhum resíduo. Esse é o sonho. Né? Então eu poderia botar no vaso de planta lá em casa uma embalagem que eu acabei de usar. Ele vai biodegradar na hora que eu quiser. Exatamente. Bom, pode ser que com nanotecnologia e inteligência artificial a gente consiga desenvolver algum ativo que contato com isso. Ok. Mas eu não descarto essa possibilidade, mas assim, tá muita gente trabalhando nessa direção. Né? É um problema bem difícil. Bom. Se fosse fácil já estava resolvido. Já estava resolvido. Mas conta pra gente um outro detalhe. Pelo que eu entendi, quando você fez a linha do tempo, a CEPAC começou em 2001, é isso? Isso. 2000, então nós estamos falando de uma empresa de 23 anos, 24 anos aí de história. Você entrou na empresa em 2005, quando o teu irmão te chamou e tal. Como é que foi esse processo? Você deve ter acompanhado, mesmo que não estivesse desde 2001, mas acompanhando de perto, né? Porque estava ali do lado e tal. Como é que é o processo de entrar uma empresa nova no Brasil, com um sócio estrangeiro, e buscar mercado, sob o ponto de vista assim, comercial? Como é que você vende? É lógico, eu tenho um produto, meu produto hoje, né, ele serve para envasar uma série de outros itens que são na área de cosméticos, beleza. Mas como é que eu
consigo tão rapidamente, né, 23 anos, eu considero rápido, me tornar de repente um líder de mercado com market share ali na faixa de 30%. Quais foram as ações, além de qualidade, tecnologia, que está bem claro para a gente que existe de sobra na CEPAC, mas o que mais vocês fizeram para conseguir tão rapidamente um mercado assim? Bom, o que eles identificaram lá no business plan, na época... Era uma falta de... Era uma falta de tecnologia. Então era uma falta assim, tinha fornecedores... Mas com a tecnologia muito aquém. Mas com uma tecnologia um pouco defasada. Né? Então assim, bom, isso foi uma oportunidade. Um insight bem legal, né? Isso. Claro, uma tecnologia, cara, é uma barreira de entrada no nosso segmento, a tecnologia, o acesso à tecnologia, porque os investimentos em ativos industriais, eles são muito altos. Né? Então, vamos começar com uma linha, fornecer, tentar bater na porta de clientes grandes, que clientes importantes, absorver, né? que consigam enxergar valor nisso, né? Porque senão um cliente pequeno que está acostumado com um produto mediano e nem sabe que existe o outro e não importa muito para ele não vai enxergar, né? Agora um cliente global como a Avon, né, que foi um dos nossos primeiros clientes no começo, já sabia que existia tecnologia melhor fora do Brasil, né? Daí ela disse, opa, isso aqui, esperando chegar, né? Isso aqui me interessa. Aí teve a nossa rampa de aprendizado, né? Ninguém sabia fazer. Então a gente teve que aprender. Trouxemos gente do mercado, claro, né? Você tem que trazer profissionais. O nosso comercial veio do mercado, conhecia esse mundo, era de um concorrente. Trouxemos alguns profissionais de concorrentes que treinaram a turma que começou a desenvolver isso, né? E daí depois nós tivemos que desenvolver as nossas próprias tecnologias de multiplicação desse conhecimento interno, né? Que a gente saiu lá de 50 funcionários para 500 hoje. Então, você tem que... Não tem curso para isso, né? Você tem que ensinar tudo lá dentro. Mas, graças a Deus, temos muito bons profissionais. E daí, na medida que a gente foi conseguindo gerar essa acreditação no mercado, né? Porque o mercado farmacêutico, cosmético, ele é muito exigente do ponto de vista de boas práticas de fabricação. Perfeito. Né? Então, eles têm que te auditar, tem que estar com a documentação em dia, tem que ter uma fábrica limpa, tem que ter, né, cuidados das certificações necessárias para isso. De GMP, boas práticas de fabricação, coisa e tal, as certificações. E aí você entra num grupo de possíveis fornecedores. Que aí vai até o momento que ele te coloca numa linha para testar um lote teu. Isso, e aí vai. E a gente teve muito perrengue. Teve produções jogadas fora, teve devolução, teve. É muito normal. Mas é o processo de aprendizado de uma indústria que está começando, está tentando se colocar no mercado. Né? E isso levou um tempo, levou alguns anos, até que a gente conseguiu estabilizar, ganhar a confiança do cliente, né? E hoje, assim, mês passado a gente recebeu, pelo segundo ano consecutivo, a certificação ouro do Grupo Boticário. Então, fornecedores, dos 4.000 fornecedores que eles têm, acho que por ano, 20 ou 25 são classificados como ouro. E nós ainda recebemos, esse ano, né, relacionado ao ano passado, o destaque ESG de embalagem. Somos a empresa considerada destaque em ESG entre todos os fornecedores de embalagem do Grupo Boticário. Então imagina quanta embalagem que esses caras compram, né? E de muitos fornecedores grandes. Então assim, é uma linha complexa, difícil, né? Tem que botar gente competente, tem que trazer gente da universidade, tem que se cercar de conhecimento, de cuidados, né? Investir nas pessoas, principalmente, né? Em pagar bons profissionais, né? Senão, sem isso a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E aí a gente consegue dobrando e vencendo essas barreiras dessa acreditação, né? Dentro de um mercado complexo. É interessante quem está nos acompanhando nesse momento entender que este é um mercado que exige, além de tecnologia, capacidade, essa flexibilidade para se adaptar, paciência. É um mercado que exige paciência. Por que eu falo isso, né? Até porque eu conheço um pouco desse mercado
é um mercado que leva muito tempo para passar por todo esse ciclo probatório que você citou aqui com muita propriedade, que é a parte da acreditação, de passar por todas as auditorias necessárias. Aí quando encerra o ciclo de auditoria, os mais ansiosos acham, bom, então agora eu vou fornecer. Não, agora você pode entrar na fila junto com os outros, que tem mais 5 ali, esperando a oportunidade para colocar sua embalagem numa linha automática, e aí testar o invase e ver se fechou, deu tudo certo, conseguiu colocar, e aí nós vamos para uma próxima etapa, que vai ser a negociação de preço. E aí depois da negociação de preço, ver se você pode ser o nosso fornecedor. Então são ciclos, né, que às vezes levam mais de ano para você conseguir botar um produto dentro de um... E quando você tem aquela percepção, né, você que teve aquele período junto com a confecção da tua mãe, né, que de repente as coisas eram mais viscerais, né? Mais rápidas, né? Faço a estampa, vou lá e vendo na Rosambuja. É totalmente diferente, né? Então é bacana porque o cara desenvolve toda uma habilidade para se adaptar, só que também da mesma forma que é muito difícil para você acessar e se tornar um fornecedor, quando você tem a capacidade que a CEPAC tem, se torna um fornecedor ouro da Boticário, a chance de sair também é na mesma proporção, muito difícil. Sim, tem que, claro, a gente continua sendo auditado anualmente, a gente continua participando, tem que ter um índice de reclamação e devolução muito baixo, tem que ter um índice, o TIF, né, que a gente chama On Time in Full, que é o indicador de serviços, muito alto, né, acima de 98%, o de devoluções, quer dizer, o entregas conformes é acima de 98% também. Nosso índice total de devoluções da empresa é menor do que 1%. Né? Isso é um indicador muito, muito forte. Né? De reclamações procedentes também é menor do que 1%. Então, só que assim, é uma atenção que precisa estar ali o tempo todo. Né? A gente não pode preparar uma fábrica para uma auditoria. Não, a gente tem que poder receber a auditoria a qualquer momento. Tem que ser a prática do âmbito normal. Né? E nós recebemos ali pelo menos 20 ou 30 auditorias por ano, né? Então mais de uma por mês. Isso que nós já estamos há anos fornecendo. Patamar, né? Fornecendo há muito tempo. Temos uma certificação ISO, que é ISO 22716, que é uma de boas práticas de fabricação, justamente para esse segmento, né? E algumas certificações específicas que alguns clientes exigem, por exemplo, quando fornece para a Disney, precisa uma certificação FAMA, que é uma certificação especial, que é muito exigente também, SEDEX, que é uma de ética por outro cliente, né? Então tem uma série de certificações ali que a gente precisa passar, mas assim, você pega a régua, eleva para o maior nível possível e trabalha com essa régua lá em cima, né? Não tem outro jeito. Todos os clientes ganham. Exatamente. É isso mesmo. E a planta em Portugal, ela vai ser liderada por profissionais brasileiros que vão para lá? Vão ser profissionais locais? Como é que vai ser essa gestão? Bom, assim, a holding, né, do grupo hoje é na Suíça. Tem outros negócios. Um dos negócios é a indústria de embalagem. Nós fomos a primeira experiência. Agora estamos multiplicando esse projeto. Estamos duplicando esse projeto para Portugal. Então, vai para lá o nosso software, nossa tecnologia, nossos procedimentos, nossa maneira de tratar, a cultura empresarial, vai tudo. A gente chamou o projeto de Ctrl+C. Muito bom. É trazer uma cópia. E o executivo que está indo para lá é o nosso atual diretor de operações, vai ser o CEO lá, né? Está cercado de todo esse approach de tecnologia que a gente tem. Por causa de um acordo que a gente fez com o governo de Portugal, a gente participou de um programa chamado Portugal 2020, que tem benefícios fiscais, então a gente tem que oferecer vagas locais na cidade, então a gente está em Bragança lá, né? Trouxemos 16 profissionais de lá para cá no fim do ano passado, foram treinados, ficaram 6 semanas aqui na fábrica treinando, então operador, a liderança, né, os multiplicadores, e agora eles já estão, as máquinas já chegaram lá, foram instaladas, eles estão treinando as outras pessoas, né? Mas a gente, hoje em dia, com toda essa tecnologia virtual que é possível, né, através de softwares, reuniões virtuais, coisa e tal, a gente dá apoio lá, manda alguém para lá quando
as primeiras auditorias de cliente, manda alguém para lá para algum treinamento específico em algum tipo de decoração específica, etc. Vamos dar o suporte tecnológico, né? Então a gente vai continuar sendo o hub tecnológico do grupo aqui, né? O hub de gestão, principalmente gestão fabril, e todas as metodologias que a gente desenvolveu aqui, próprias ou importadas ou através de consultorias, a gente está implantando lá também, né? Legal. Nesse processo de montar uma indústria num outro país, quais são os principais desafios que você percebeu? Quanto tempo levou esse ciclo? Foi rápido para montar a planta em Portugal? E quais os principais desafios que você percebeu? Porque o idioma certamente não foi neste momento, né? Mas às vezes a própria cultura, né, do europeu mesmo dizendo, Portugal e Brasil é parecido. Não, regras trabalhistas, enfim. Quais foram os principais desafios na sua percepção? Sim, a gente tinha algumas escolhas, né? A primeira opção nossa era Estados Unidos. Mas aí entrou a pandemia, nós tivemos que abandonar um pouco o projeto dos Estados Unidos. Então já era antes da pandemia? Isso, já antes da pandemia, a ideia, né? A gente estava começando a analisar as possibilidades. Aí descobrimos essa questão lá de Portugal e pensamos, bom, por que não a Europa? E analisamos, e tem outros países que têm esse tipo de benefício, porque quando esse grupo de países entrou na Comunidade Comum Europeia, alguns precisavam de um impulso para se desenvolver, né? Então foram criados programas de incentivo para trazer indústrias, empresas para esses países. Ativar perfis industriais em países que não tinham, né? Então um dos países que atraiu bastante investimento foi a Polônia, né? Lá hoje tem fábrica da Avon, tem fábrica de várias indústrias de cosmético, coisa e tal. E Portugal também tinha, e a gente pensou assim, bom, se uma das barreiras é a língua, para a gente testar esse modelo de colocar, de replicar o nosso negócio, replicar o modelo, é melhor a gente ir sem essa barreira. Perfeito. Né? Vamos entender a barreira, vamos sofrer com a barreira cultural, com a barreira regulatória, né? Vamos derrubar essas barreiras, aprender a lidar com elas. E daí depois a gente vai para outro onde a barreira do idioma exista, mas que as outras a gente já entendeu, né, como é que funciona. Então existem essas diferenças culturais, diferença da relação com o trabalho, relação com o entendimento sobre as problemáticas internas da empresa, né, o envolvimento, o engajamento, mas são todas coisas que a gente vai desenvolvendo até conseguir fazer lá desenvolver lá, criar lá uma fórmula parecida com a nossa, né? Nunca vai ser igual, né? São condições diferentes, muitos clientes diferentes também, apesar de ter alguns iguais, mas a gente entende que muitas adaptações são necessárias sem perder a essência, né? Sem perder o nosso cliente comprando de lá ou daqui, ele tem que entender que é a mesma empresa. Perfeito. Né? Então, o tipo de relacionamento, a maneira de se portar, a seriedade em relação aos padrões, à tecnologia, né, ao serviço, a mesma. Mas com algumas características internas adaptadas, né? Isso é natural. E a planta em Portugal vai atender todo o mercado da Europa. Isso, essa é a intenção. E nos Estados Unidos também atenderia todos os Estados Unidos. Isso. Agora a gente postergou o projeto dos Estados Unidos mais para frente, né? Assim que firmar o pé. Andar, pedalar, funcionar, e daí nós vamos avaliar. E para você, para a indústria, assim, faz mais sentido, então, nos Estados Unidos e não no México, por exemplo? A gente não sabe ainda. Ainda não. É América do Norte. América do Norte. Né? Poderia ser até Canadá, mas isso vai depender muito do momento da escolha, né? Tem uma série de variáveis ali que tem que ser levadas em conta. É porque assim, esse programa de incentivo da Europa, os Estados Unidos também estão, né, fazendo um nearshoring, então reindustrializando em certos segmentos. Né? Esse processo de desglobalização começou antes da pandemia. Sim. Né? E na pandemia, após a pandemia, ele foi acelerado. Né? E isso está acontecendo em vários locais do mundo, né? Vários países estão trazendo atenção de volta para a formação técnica de profissionais dentro, que eles perderam, né? Estão trazendo atenção de volta para criar condições para atrair, né, indústrias de volta, em muitos casos, ou novas indústrias de outros segmentos para dentro do país. Né? Então, e é o caso dos Estados Unidos, mas lá é muito setorizado por estado, né? Cada estado tem a sua maneira de lidar, e a gente ainda vai
tá colocando essa análise um pouco São mais para quase frente. 50 países diferentes. O teu produto é um produto fundamental quando a gente pensa numa indústria, né, de cosméticos, né? Por quê? Porque sem a embalagem ele não vai para o ponto de venda. Eu entendo que um dos desafios, me corrija se eu estiver enganado, é a logística de abastecimento. Né? Um país que nem o nosso, agora vamos esquecer Portugal, vamos lembrar do Brasil, onde a maior parte do transporte é rodoviário. É óbvio que o cliente pode de repente estar trabalhando com grandes estoques, coisa que vem sendo já há um tempo, né, colocado de lado. O cliente quer muito mais um just in time, aquela coisa assim, eu vou pedir hoje e a CEPAC vai me entregar amanhã, né, no máximo. Como é que a gente faz uma operação assim tão complexa de distribuição, estando em Santa Catarina, onde a gente está, né, em Florianópolis, por si só já tem um trânsito bom, e se desloca por todo o território nacional? Alguns dos teus clientes, pelo que você citou, estão no Paraná, estão no Rio, estão em São Paulo. Como é que a gente faz isso? Conta pra gente. O nosso eixo é realmente São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, Paraná aqui por causa do Boticário e Bahia também, porque o Boticário tem uma fábrica na Bahia. Mas assim, qual que é o... Porque os estoques diminuíram, né? Assim, é muito just in time, assim, muito próximo de uma realidade just in time, né? Então, o nosso produto ele é tailor-made, a gente fabrica aquela embalagem já decorada, com tudo o que o cliente quer, sai impressa, pronta, ele só coloca o produto com a tampa aberta em cima, chega na máquina invasa. Na máquina invasa, ele invasa, sela e vai para a prateleira, né? Então a gente transporta ar, porque essa embalagem vazia ela é muito, eu ia dizer isso muito também. leve, né? É leve, mas ao mesmo tempo tem um volume, né? Então o que a gente optou? No início a gente testou várias transportadoras, acabamos não conseguindo encontrar um nível de serviço que o nosso cliente exigia, né? Porque tem que ser muito limpo, muito próprio, muito organizado. É um desafiador, cara. E acabamos criando a nossa própria transportadora. Então nós temos a C-Log, que é a nossa transportadora, que tem um CD em Itapecerica da Serra. Tá certo, São Paulo. Então a gente sai daqui com 3 ou 4 carretas por dia, né, que vai até São Paulo e volta no outro... Deixa lá e de lá depois com um caminhão menor. Ou para o Paraná, ou para São Paulo. Então nós temos 6 carretas fazendo esse trecho e mais uma estrutura de distribuição lá em São Paulo, né? E a gente oferece, porque tem uma variável interessante, e isso nos proporcionou oferecer um serviço que é uma logística reversa da nossa caixa de embarque. Então nós temos a caixa onde vai esse tubo dentro. Hoje 70% das nossas, tradicionalmente ela é de papelão, né? Os nossos concorrentes usam caixa de papelão. Ok. 70% da nossa produção hoje vai em caixa de plástico, daquela polionda, que ela é desmontável, então monta na hora de produzir, desmonta lá no cliente, depois de ele usar, ele desmonta, empilha, e o nosso caminhão pega, traz de volta, passa por um processo de higienização e volta para o processo produtivo. Então cada caixa dessa dá 20 viagens, né? E ela é feita com uma parte de material nosso moído, nossas aparas moídas. Então a gente tem isso aí já... Desde 2006 nós criamos isso por causa da demanda de um cliente, depois isso acabou virando uma prática, né? Mas também uma coisa que você vai ter que desenvolver muito ativo, porque no processo logístico isso é considerado um vasilhame. Essa caixa que vai e volta, né? Até fiscalmente é um vasilhame. Então a gente tem que ter um controle fiscal disso tudo, de estoque no cliente, aqui, etc. E um volume muito grande, né? Nós estamos... E com o tempo nós estamos gerando esse ativo, né, que é um ativo hoje que está dentro da empresa. Claro que ele tem uma perda, né, porque algumas estragam, quebram, né, e a gente vai reciclando e vai trazendo de volta e vai construindo mais, né. Isso aí é o seu... Então, foi o fato de a gente ter a logística própria facilitou esse processo da logística reversa. Isso é muito interessante quando a empresa tem esse nível de exigência tão alto que precisa trazer para dentro um processo e isso vira um diferencial competitivo em relação ao mercado. E a gente de vez em quando faz teste de competitividade dessa nossa empresa. A gente
com outras transportadoras, perfeito. Cota com outras transportadoras, do mesmo nível, claro, tem que entregar ser, né? o mesmo nível de serviço, e cada vez que a gente faz... Tem que limpar a carroceria, tem que entregar bonitinho, tem que fazer... Cada vez que a gente faz, a gente descobre que a gente tá salvo, né? O negócio é extremamente viável. inteligente a alternativa. Bom. Fala pra gente, antes do DJ fazer a última pergunta para você, como é que é o teu estilo de liderança? É sempre importante a gente falar isso, porque recentemente eu escrevi até um artigo sobre o apagão da liderança hoje no mercado nacional, né? Você tem poucos jovens querendo ser líderes. Você é um cara já mais experiente. Qual é o estilo de liderança que você aplica com as pessoas que trabalham junto com você? Assim, a gente costuma trabalhar muito criando grupos, né? Então, trabalho em equipe, uma pessoa que sabe, né, trabalhar em equipe, compartilhar informação. Porque informação de gaveta não é informação, né? Aquela pessoa que retém informação para ela está só defendendo uma cadeira. Ela não está participando de um todo, né? Então, transparência, né, confiança, né, conseguir olhar nos olhos e gerar confiança no liderado, né, ser acreditado no grupo, né, encontrar o seu lugar no grupo, né, sem uma imposição hierárquica simplesmente, né. Então, nós temos muitos líderes que brotaram, né. A gente tem que entender que tem líderes brotando ali, e a gente tem que ir lá e cultivar. Perfeito. Esse cara, ele pode ser um líder, vamos chegar uma terrinha nele. E chegar a terrinha não é pagar um pouco mais, oferecer uma oportunidade, é oferecer um curso, um treinamento de liderança, coisa e tal, etc, né? Uma empresa que não cresce, as pessoas não veem oportunidade. Então, as pessoas veem a oportunidade numa empresa que está crescendo. Opa, se está crescendo, vai ter lugar, vai ter mais lugar lá na frente. Legal. Vai ter mais lugar no topo da pirâmide, vamos dizer assim. Né? Porque todo mundo quer, bom, como você disse, né, recentemente, essa coisa de assumir responsabilidade está virando assim um meio, vou deixar para depois. Exato. Mas assim, ali no chão de fábrica a gente vê que tem muita gente com vontade de crescer, né? Então, oferecendo as oportunidades e tendo assim sempre uma gestão franca, né, entendendo os problemas como eles são, tratando os problemas como eles são, a gente consegue evoluir, né, com líderes e construindo líderes francos, abertos, conscientes, né? A gente tem que entender que são lideranças conscientes, que conseguem enxergar o do lado, o ambiente onde ele está, a sociedade onde ele está, as questões econômicas e as políticas. Por mais que não tenha tido escola para isso, se ele tiver interesse em entender isso, vai ser um líder consciente com certeza. Acho que a liderança consciente é a principal característica. Legal. E além você falou da liderança consciente dos teus liderados, né, e a tua abordagem, fala um pouquinho mais sobre as características que você leva em consideração para esses profissionais que você quer ter por perto, né, esse novo perfil que a gente gosta de chamar de um novo Hunter. Olha, para mim, assim, ser curioso é um fator que chama muita atenção. Legal. Né? Uma pessoa que sabe fazer as perguntas certas, né? Saber responder é importante, mas saber perguntar é muito forte, né? Uma pessoa que consegue usar a inteligência, né, e as ferramentas de comunicação para conduzir a solução de um problema com perguntas corretas, a gente tem ali um possível bom líder, né? Nós temos até uma ferramenta de análise de falhas, de problema, que é chamada de 5 porquês, né? Ela é muito usada na indústria. Perfeito. Então, por que aconteceu o problema? Mas por quê? Então, vai fazendo as perguntas certas. Outra questão é a transparência, né? Assim, compartilhar a informação, compartilhar dúvidas, né? Demonstrar alguma fragilidade, porque a fragilidade ela é própria do humano, as pessoas têm fragilidade, são frágeis, o ser humano não é um super-herói, então, na hora que você tem alguma dificuldade, chama, conversa, demonstra, eu tenho uma dificuldade aqui, eu preciso de ajuda, né? Levantar a mão na hora da necessidade, preciso de ajuda. Eu queria compartilhar contigo uma dificuldade que eu estou tendo, né? Com um líder, com um colega, né? Isso faz um grupo forte,
né? Eu acho que essas são características que, digamos, as pessoas podem ter, né? São características treináveis também. Isso é importante, né? também, né? Que podem ser desenvolvidas, e também visão de futuro, né? Investir parte do seu tempo no planejamento futuro, que seja da sua área, da sua equipe, da empresa, né? Pensar no futuro sempre, o tempo todo, pensar como que esse grupo, como é que essa área aqui vai sobreviver nos próximos 10 anos, ou ela vai ser substituída por uma inteligência artificial, por um robô, por uma máquina mais moderna, né? O que eu vou fazer com esse time, né? Eu estarei aqui nos próximos 10 anos, né? Então, o pensamento estratégico, ele não é uma função só do board da empresa ou dos diretores, da diretoria executiva. Ele é uma função da média gerência, principalmente. Ele é uma função dos líderes, dos coordenadores, né? O pensamento estratégico é uma variável importante nessa questão da liderança, né? Conseguir pensar lá na frente. E traçar cenários possíveis e o que pode ser feito, né? Porque não é sobre previsão, né? É sobre entender os contextos que podem conduzir a gente no futuro. Né? Exatamente. Hoje eu costumo, assim, sou grato pela minha equipe, né? Que a gente consegue investir boa parte do nosso tempo em estratégia. Eu tenho uma reunião com os outros 3 diretores. Eu tenho um diretor de tecnologia, um diretor industrial, um diretor comercial. A gente faz uma reunião por semana sobre estratégia, né? Só o que é o futuro dessa empresa. Nós estamos sempre falando nisso. Isso está sempre na mesa, né? A gente tem que encontrar o produto que vai matar o nosso. Nós temos que encontrar. Sim. Não adianta o outro encontrar. Não é o concorrente. A empresa que tem que resolver o dilema do inovador. Né? Isso, nós temos que encontrar. Né? Então isso tem que estar na pauta de todo mundo. Perfeito. Legal. Bom, José Maurício, foi muito boa essa conversa, entender um pouco mais da tua jornada, entender um segmento, né, que é interessante, é muito válido e forte a gente falar sobre sustentabilidade na indústria do plástico, a gente falar sobre essas questões que estão envolvidas, né, com o cosmético, uma empresa catarinense que está se expandindo para a Europa, é bom ver esse movimento de crescimento, de conquista de grandes clientes, né? E de solução de problemas pontuais, especial, né? A questão da logística. Sim. É muito bom essa tua visão estratégica. Obrigado. Legal. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Legal, pessoal. Vocês acabaram de acompanhar nosso bate-papo aqui com o José Maurício, da CEPAC. É legal a gente ver uma série de detalhes, né? Primeiro, a importância de uma empresa jovem, 23 anos de mercado, se perceber como potência, como capacidade para galgar desafios grandes, né? Um market share fantástico, migrando agora para uma operação na Europa, futuramente provavelmente na América do Norte. E isso é muito legal porque a gente percebe assim, não só o entendimento do seu papel, como ao mesmo tempo a importância de você trabalhar, né, esses detalhes da liderança, de engajar a equipe, de perceber que a sustentabilidade tem que ser uma solução para o seu negócio, e isso tudo faz muita diferença quando a gente acaba estando atento a esses movimentos do mercado. Acho que um ponto importante que foi comentado pelo José Maurício é isso, né? O que movimenta os negócios não necessariamente são as respostas, e sim as perguntas. E eu falo isso com bastante frequência, as pessoas acham estranho, mas são as perguntas que fazem a diferença no mercado. E quando você sabe fazer as perguntas certas, provavelmente você vai ter acesso a informações que quem não sabe fazer a pergunta não vai acessar. Então preste bastante atenção nisso, aproveite para talvez assistir mais uma vez ainda o episódio, tem vários insights interessantes aqui, essa visão do plástico eu achei fantástica, e continue acompanhando o podcast Novo Hunter. Valeu, forte abraço. Podcast Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia, Equal e Prodaux.